Todos bem-vindos, meus irmãos, a esta grande família Rádio JC Guaçucê. Como é bom estar aqui com você nessa belíssima tarde de sábado. E começa o nosso programa agradecendo, primeiramente a Deus, por nos permitir estar aqui e a você, amigo ouvinte, que está sempre nos prestigiando com a sua audiência. Eu sou a Márcia Cândido, convido você a ficar conosco em mais uma programação da Rádio JC Guaçucê. Hoje é 19 de junho de 2021 e já começou o nosso programa Conhecendo a Igreja. E hoje nós temos como tema, meus irmãos, Santos Incorruptos. Que o Espírito Santo ilumine a nossa tarde, os nossos projetos, a nossa família, a nossa comunidade e o nosso Brasil. Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue conosco, porque vem aí José Rodrigues. Boa tarde, amigo José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos em Cristo Jesus e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou o José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja. E hoje vamos falar sobre os santos incorruptos, sobre os corpos dos santos que se encontram em perfeito estado de preservação. Quando eu digo perfeito, não entendo como se estivessem vivos, mas bem conservados pela graça divina. Como base para o programa de hoje, temos o texto do professor Felipe Aquino, retirado do site da editora Cleofas, do padre Paulo Ricardo e do site Aletheia, entre outros, falando sobre os santos com corpos bem preservados, parcialmente ou completamente. Também irei ler dois parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, iniciando o programa de hoje com a palavra. Hoje vamos ler Marcos 3. Marcos capítulo 3, versículo de 13 ao 19. Então vamos lá, Marcos capítulo 3, versos 13 a 19. Jesus subiu ao monte e chamou a si os que quis, e esses foram para junto dele, e constituiu 12 para que ficassem com ele, a fim de enviá-los a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. E assim constituiu os 12. A Simão deu o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a seu irmão João deu no nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Palavra da nossa salvação. Então aqui nós vemos nessa passagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, que ele chamou a si os que ele quis. Assim são os santos, um chamado de Deus, um chamado à santidade em um grau muito grande, que nos são tidos como exemplos de vida, de santidade, exemplo de vivência do Evangelho. Então, aqui no parágrafo do Catecismo, parágrafo 828, nos diz o seguinte: ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solenemente que esses fiéis praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus,
A Igreja reconhece o poder do Espírito de santidade que está em si e sustenta a esperança dos fiéis, propondo-os como modelos e intercessores. Os santos e as santas sempre foram fonte e origem de renovação nas circunstâncias mais difíceis da história da Igreja. Com efeito, a santidade é a fonte secreta e a medida infalível de sua atividade apostólica e de seu elo missionário. No parágrafo 2813, ou seja, no parágrafo 2813 do Catecismo, nos diz o seguinte: na água do batismo fomos lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Citação de 1 Coríntios 6:11. Durante toda a nossa vida, nosso Pai nos chama à santidade. 1 Tessalonicenses 4:7. E já que é por ele que vós sois em Cristo Jesus, que se tornou para nós santificação. Contribuí para sua glória e para a nossa vida o fato de seu nome ser santificado em nós e por nós. Essa é a urgência de nosso primeiro pedido. Então, parágrafo 2813 vem falar que nós somos santificados pela água do batismo e com a palavra da Sagrada Escritura que diz que Jesus chamou os que ele quis. Então, com essas palavras do Santo Catecismo, vamos ver o que nos diz o texto do professor Felipe Aquino. Apenas um resumo, o que significa a incorrupção dos corpos. No livro do Eclesiastes se lê esta frase: lembra-te que és pó e ao pó retornarás. Além de lembrar ao homem sua condição perecível e transitória, esta sentença recorda a aniquilação física, a decomposição do organismo após a morte. A realidade é constatada quase universalmente. Digo quase universalmente por se darem exceções, embora raríssimas, de não decomposição física. Exceção esta conhecida pelo nome de incorrupção. A incorrupção é a preservação do corpo humano da deteriorização que comumente afeta todo o organismo poucos dias após a morte. É evidente que são excluídas as momificações, as saponificações e outros processos químicos de preservação dos corpos dos mortos, pois seriam incorrupções artificiais. O primeiro documento de autenticidade indiscutível que relata uma incorrupção data do século IV e é redigido por Paulino, secretário de Santo Ambrósio, bispo de Milão. Este documento é redigido em forma de carta dirigida ao bispo de Hipona, Santo Agostinho. Paulino descreve o descobrimento feito por Ambrósio. Por este tempo, ele, Ambrósio, encontrou o corpo do mártir Nazário, que se encontrava enterrado num jardim fora da cidade de Milão. Recolheu o corpo e o trasladou para a Basílica dos Apóstolos. No túmulo foi encontrada a cabeça que fora decepada pelos inimigos em perfeito estado, como se tivesse apenas sido colocada junto ao corpo, do qual emanava sangue vivo e uma fragrância que superava todos os perfumes. Tinham transcorrido 200 anos do martírio. Então, outra característica desses corpos de santos incorruptos é esse perfume exalado pelo corpo. Nós sabemos que quando uma pessoa morre, após 24 horas começa o corpo a exalar um mau cheiro. Mas no corpo desses santos se exala um perfume, às vezes de rosa,
e um perfume indescritível por quem presencia ou por quem se aproxima de tal corpo. Em 19 de outubro de 1634, falecia a Madre Inês de Jesus, priora de Langeac. Seu corpo, sem sofrer qualquer processo de extração de entranhas ou de embalsamento, foi sepultado na sala capilar, ao lado de outros membros da comunidade. Passados alguns anos, o senhor bispo, em vista do processo de beatificação, ordenou que seus restos fossem exumados. O corpo foi encontrado sem sinal de decomposição. Transladações e verificações foram realizadas até o ano de 1770. Em 1698 e 1770, cientistas, cirurgiões e médicos declararam que, humanamente, a preservação do corpo era inexplicável. Outro detalhe, meus amados irmãos, a igreja ela é muito prudente nestes assuntos de santificação e de beatificação dos santos. Ela passa por rigorosas análises de cientistas, como nós vemos aqui, ou seja, 72 anos cientistas fizeram análises no corpo desta santa, né? Maria Inês de Jesus, priora de Langeac. São Vicente de Paula faleceu em 1660. Para atender aos pedidos de canonização, a exumação do corpo foi feita em 1712, depois de mais de 50 anos de sua morte. Aberto o túmulo na expressão de uma testemunha ocular, tudo estava como quando foi enterrado. A beata Maria Ana de Jesus, terciária da Ordem de Nossa Senhora da Redenção, nascida em Madrid e falecida na mesma cidade em 1642, teve o corpo preservado da decomposição. Pouco depois de sua morte, o cardeal Treso, bispo de Málaga e presidente da Castela, que a conhecera pessoalmente em vida no processo de beatificação, declara ter estado presente na primeira exumação e afirma: eu vi e me assombrei ao presenciar que o corpo morto há anos, sem que tivessem sido retiradas as vísceras ou embalsamado, pudesse estar tão perfeitamente conservado que nem sequer o abdômen e nem as faces oferecessem sinal de deteriorização, com exceção de uma mancha nos lábios, embora esta já a tivesse em vida. Então, além do testemunho dos presentes, tem também as análises clínicas de médicos especialistas. A imunidade autêntica foi otorgada a São João Batista Vianney, o célebre cura de Ars, que morreu em 1859 e foi beatificado em 1905. Idêntico privilégio coube à vidente de Lourdes, Bernadette Subiroso, faleceu em 1879, com a idade de 34 anos. Em 1909, passado 30 anos, o corpo foi exumado e uma testemunha afirma: não havia o menor indício de corrupção. Seu rosto parecia levemente escurecido e os olhos um tanto afundados, parecendo estar dormindo. O corpo foi novamente encerrado num ataúde, juntamente com um informe do estado em que foi encontrado. Corrupção total do corpo e preservação integral de certos órgãos. Se a preservação total ou parcial da corrupção de alguns corpos é um assunto intrigante para a ciência e enigmático, também para a Igreja, para a qual simples constatação da incorrupção não é critério de santidade. Nenhum exemplo poderia ser mais sugestivo para discernir a providência divina, divina do que a preservação parcial do coração de Santa Brígida,
da língua de Santo Antônio de Pádua, de São João Nepomuceno e da Beata Batista Varane. Então, se a preservação total do corpo já intriga os cientistas, quanto mais a preservação de parte do corpo, né? Então, meus amados irmãos, esta é a beleza e a riqueza da nossa Igreja Católica. Então, o Padre Paulo Ricardo, ele elenca 5 razões para acreditar nos santos incorruptos da Igreja Católica. Vamos a elas, né? Hoje em dia, a humanidade conhece muitas técnicas de preservação de corpos, mas a mais famosa de todas começou a ser empregada ainda no Egito Antigo, mais de 5.000 anos atrás, no método chamado de mumificação. Os órgãos internos dos faraós eram cuidadosamente removidos, as cavidades do corpo preenchidas com ervas e outros materiais naturais, e depois os corpos eram banhados em óleos e envoltos em faixas. Tutankhamon, a mais famosa múmia do Egito, por exemplo, foi encontrada por arqueologistas em 1922 e já contava com mais de 3.000 anos de história. Trata-se, sem dúvida, de um fato impressionante, mas muito distante de um milagre, pelo menos no sentido sobrenatural do termo. Santo Tomás de Aquino, ao exemplificar o que são milagres, lembra a sua semelhança com a palavra mirabilis, de onde vem o nosso adjetivo admirável. Assim, qualquer coisa que cause espanto e admiração entre as pessoas pode ser considerada genericamente um milagre. As múmias egípcias, no entanto, eram preservadas intencionalmente. O processo de embalsamamento era complexo e levava em torno de 2 meses. Os sacerdotes politeístas e reencarnacionistas procediam assim para manter a identidade dos cadáveres em sua jornada para o outro mundo. Esse fenômeno pode muito bem ser considerado como meus irmãos. Muito menos se pode chamar de sobrenaturais os episódios de preservação acidental que a literatura moderna reporta acontecer aos montes em diferentes lugares do mundo. Também esses casos têm uma explicação natural muito simples, ou foram parcial ou integralmente isolados de seus agentes decompositores, ou receberam substâncias químicas que as preservaram da decomposição. Em 1865, por exemplo, os habitantes da cidade de Guanajuato, no México, ficaram assustados quando exumaram os corpos de seus conterrâneos e descobriram que eles não tinham sido totalmente consumidos pela terra. A explicação, porém, não se encontrava em nenhum poder mágico, mas simplesmente no solo salgado e seco do cemitério em que os defuntos tinham sido enterrados. Esse fenômeno pode muito bem ser considerado como um selo divino da autenticidade da fé católica. Coisa bem diferente, todavia, é o que acontece com os chamados santos incorruptos da Igreja Católica. São santos porque amaram a Deus de modo extraordinário durante suas vidas, incorruptos porque seus corpos foram achados espantosamente preservados, sem a intervenção de quaisquer agentes naturais, e disse que são especificamente da Igreja Católica, porque em nenhuma outra religião do mundo são achados de modo tão numeroso e constante quanto na Igreja fundada por Cristo. Por isso, esse fenômeno pode muito bem ser considerado como um selo divino da autenticidade da fé católica, ainda que nenhum fiel batizado deva
fazer depender desses milagres a sua fé na revelação cristã. Então, meus amados irmãos, aqui ele começa fazendo a relação entre o processo de mumificação vivido pelos egípcios, também elenca processos naturais que preservaram os corpos e faz uma distinção entre os santos incorruptos da Igreja Católica, onde desses não há nenhuma relação entre produtos químicos ou algum efeito natural, ou seja, congelado, ou seja, pela preservação ou que não tenha nenhum agente biológico de decomposição, como no caso aqui do México, que foi constatado a explicação no solo do cemitério, que foi encontrado muito salgado o solo, preservando assim os corpos. Então, meus amados irmãos, aqui nós já temos uma base de uma explicação, alguns nomes citados pelo professor Felipe Aquino, de corpos de santos encontrados incorruptos parcialmente. Temos também de Santa Teresa de Ávila, que foi preservado o coração e o braço, a língua de Santo Antônio de Pádua, parte do coração de Santa Brígida, e outros santos que tiveram o corpo incorrupto. Então, vamos fazer uma pequena pausa, meus amados irmãos, tempo de ouvir uma música, beber uma água, e já já voltamos para elencar as 5 razões que o padre Paulo Ricardo elenca para acreditarmos na incorrupção dos santos. Bom, meus irmãos, lembrando para você que a Rádio JC Guaçucê tem uma belíssima programação durante todo o dia. Para você participar, é só ligar no 088-981-351790, que também é o nosso WhatsApp, que você pode estar aí mandando o seu alô, deixando o seu recadinho e oferecendo música e nos prestigiando com a sua belíssima companhia, né? Entre essas pessoas que mandam recado está a dona Lourdes Militão Ribeiro, Erotildes Nascimento, Liliana Garcia, Maria José, Clarice Siqueira, Fátima Miranda, Luiz Alves, Alex Andrade Couto, Aureliano Brito Paula. Adorei seus comentários, parabéns pela sua conversão. Reni Aparecida, Maria da Penha Pereira e Felicidade Alves Pereira. Saiba as palavras, Deus abençoe a todos vocês. E eu gostaria de mandar um alô também para o Terço dos Homens de Carvalhópolis, Joaquim Francisco de Melo, Zuleide Sofia Tavares, Terço dos Homens de Santa Rita de Cássia, Terço dos Homens de Maria da Fé, Grupo do Apostolado da Oração aqui de Guaçucê e Maria Fátima em São Paulo. E também aos aniversariantes da semana, Jaqueline Pinheiro, Antônia Leandro, Cristiano Laureano, Joana Lopes, Marcos Timóteo em São Paulo, Valdir Pedro em Acopiara, Pedro Souza em São Paulo, Padre Antônio Salone em Santa Maria da Boa Vista e Fransquinha Souza em Acopiara, Bruna Cândido, Terço dos Homens de Pato Branco, Terço dos Homens de Alagoinha e Terço dos Homens de Aracati. Parabéns, que Deus ilumine a todos com muitos anos de vida, muita paz, muita felicidade e saúde, que é o mais importante nesse tempo que a gente está vivendo, né, meus irmãos? E agora escutaremos Eu Te Levantarei com João Morada. Essa é a programação da Rádio JC Guaçucê, deixando sua tarde mais iluminada. Não saia daí, meus irmãos. Continue conosco. Logo após a música, estaremos de volta dando continuidade a esse maravilhoso tema. A gente volta já já.
te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Já voltamos, meus amados irmãos. Já tomamos a água, agora vamos elencar as 5 razões que o padre Paulo Ricardo elenca aqui no seu texto, retirado do site do mesmo sacerdote. Eles tinham tudo para se decomporem. Cadáveres preservados de modo natural são rapidamente isolados do contato com a umidade, com o calor ou com outros agentes externos. Com os santos incorruptos, porém, não foi assim. Só para começar a conversa, muitos deles levaram vários dias para serem enterrados, devido à resistência dos fiéis em se separarem do objeto de sua veneração. Tome-se como exemplo São Bernardino de Sena, que foi exposto para o culto dos fiéis por 26 dias, ou Santa Ângela de Merece, cujo corpo ficou exposto para veneração pelo período de 1 mês.
Outros tantos foram preservados, mesmo em condições extremamente adversas de umidade. Santa Catarina de Gênova permaneceu no túmulo por 18 meses, mas foi achada intacta, apesar de sua mortalha estar úmida e deteriorada. Santa Maria Madalena de Pazzi foi foi desenterrada um ano depois de sua morte, e embora seu hábito estivesse encharcado, seu corpo permaneceu exatamente o mesmo. 9 meses após a sua morte, Santa Teresa de Ávila foi encontrada coberta de terra devido ao rompimento da tampa de seu caixão, e mesmo vestida com pedaços de tecido sujos e decompostos, o seu corpo não se encontrava apenas fresco, mas perfeitamente intacto e ainda exalando uma curiosa fragrância. A mesma resistência à umidade pôde ser verificada nos corpos de São Carlos Borromeu, Santa Catarina de Bolonha, Santa Catarina Labouré e São Charbel Marclouf. Outros corpos ainda, como os de São Camono, São Josafá, resistiram ao ar e à água. O primeiro ficou suspenso por tanto tempo na árvore em que foi enforcado, que todos os habitantes da região se maravilhavam com sua preservação. O segundo, por sua vez, foi lançado em um rio, onde permaneceu por cerca de 1 semana sem sofrer nenhum dano. Então, só aí ele já vai citando vários santos, meus amados irmãos. E continua: São Francisco Xavier, São João da Cruz e São Pascoal Bailão resistiram de modo ainda mais impressionante às substâncias corrosivas que foram lançadas sobre eles. Também eles tinham tudo para se decomporem, mas resistiram milagrosamente. Segunda, eles exalam perfumes extraordinários. Esse fenômeno é tão antigo entre os santos da Igreja que a literatura eclesiástica já consagrou a expressão morrer em odor de santidade. Embora seja usada normalmente em sentido figurado, indicando as boas virtudes com que morreram os homens e mulheres de Deus, essa frase está fundada em um fato, o de que muitos santos realmente exalaram perfumes extraordinários depois de mortos. Os casos históricos mais notáveis desse fenômeno são os de Santa Liduína, Santa Catarina de Risse, São Filipe Neri, São Geraldo Magela, São João da Cruz, São Francisco de Paula, Santa Rosa de Viterbo, Santa Gema Galgani e São José de Cupertino. As testemunhas desse fato extraordinário sempre evitaram quaisquer analogias e semelhanças para descrever a suavidade e a fragrância do odor que perceberam com o olfato. Um especialista foi enviado certa vez ao convento da Beata e Marte Maria dos Anjos, na Espanha, 1936, para tentar identificar a natureza do perfume que exalava o corpo dessa serva de Deus. Ele teve que confessar que não se parecia com nenhum dos perfumes desta terra. As religiosas, suas companheiras, costumavam chamá-lo de odor de paraíso ou odor de santidade. Então, um perfume muito característico. São Padre Pio exala também um perfume idêntico, que é inconfundível, tanto nos fenômenos de bilocação, como também após a sua morte. Esse cheiro que São Padre Pio exalava fazia com que os fiéis
reconhecesse a sua presença, mesmo em casos de bilocação. Terceiro, eles permanecem macios e flexíveis por longos anos. O corpo incorrupto de Santa Bernadette Soubirous, em Nevers, na França. Múmias preservadas naturalmente trazem consigo um aspecto duro e rígido, comumente chamado de rigor mortis. A maioria dos santos incorruptos, ao contrário, nunca experimentou rigidez cadavérica. Muitos permaneceram flexíveis anos após a sua morte, alguns atravessando séculos. Santa Catarina de Bolonha, por exemplo, tinha o corpo tão maleável 12 anos após a sua morte, que foi colocado na posição em que se encontra até o dia presente, sentado. Quem olha para as unhas de alguns santos, principalmente os mais antigos, pode ser tentado a duvidar da sua incorrupção. Na Índia, por exemplo, depois de quase 500 anos, restam praticamente apenas os ossos de São Francisco Xavier. No caso de Santa Bernadette Soubirous, embora o seu corpo esteja intacto desde 1879, já foi aplicada uma camada de cera ao seu rosto. Outros tantos exemplos poderiam evocar dúvidas a respeito da confiabilidade desses milagres. Afinal, a Igreja estaria tentando maquiar os seus santos? Na verdade, o fenômeno da incorrupção não significa incorruptibilidade. A demora de algumas santas relíquias em se corromperem não significa que elas nunca se decomporão. E a Igreja nunca ensinou isso. Um corpo incorrupto não é um corpo indestrutível. Incorruptíveis e gloriosos só os corpos ressuscitados de Jesus e Maria, que estão no céu. Os outros dos santos e servos de Deus só o serão na ressurreição dos mortos, no fim dos tempos. Essas observações também são importantes para lembrar o fim com que Deus realiza esses prodígios, conduzir as pessoas à fé em Jesus ressuscitado. O quarto, eles transpiram sangue e óleos preciosos, além dos perfumes misteriosos sobre os quais já falamos. Outro fenômeno muito comum entre os santos incorruptos é a transpiração de líquidos especiais. Consta que esse milagre tenha acontecido, para mencionar apenas alguns nomes, com Santa Maria Madalena de Pazzi, Santa Júlia Biliarte, Santo Hugo de Avalon, Santa Inês de Montepulciano, Santa Teresa de Ávila, São Camilo de Leles, São Pascoal de Balhão. O óleo que flui várias vezes do corpo da beata Clarissa Matia Nazarei, que morreu em 1320, continua jorrando sem parar de suas mãos e de seus pés até os dias de hoje. Outro caso impressionante é o do religioso libanês Charbel Marklouf, cujo corpo foi depositado em um túmulo sem caixão, como previa a regra maronita, exumado 4 meses depois de sua morte, tempo suficiente para a destruição parcial do corpo. São Charbel estava coberto de lama, mas seu aspecto permaneceu natural e flexível por longos anos, emitindo constantemente sangue e água, à semelhança do lado aberto do Redentor. Mais admirável que o fluxo, porém, é a quantidade de líquido que o seu corpo já exudou. Números que supera e muito a quantidade normal de qualquer ser vivo. A quinta, eles foram visitados por luzes sobrenaturais, ainda que não contribuam em nada para preservar essas relíquias. A aparição de luzes sobre os corpos e as tumbas
de alguns desses santos atestam, de certo modo, a sua vocação divina. A santidade de São Gutlac, por exemplo, foi confirmada por muitas testemunhas que viram a casa onde ele morreu ser coberta por uma luz brilhante que saía de lá em direção ao céu. O perfume que provinha da boca de São Luís Beltrão em seu leito de morte era acompanhado de uma luz intensa que clareou a sua humilde cela por muitos minutos. Vários outros santos foram favorecidos com essa iluminação, incluindo São João da Cruz, Santo Antônio de Stronconi, Santa Joana de Lestonac. Mas talvez a mais impressionante manifestação tenha ocorrido novamente na tumba de Charbel Maclouf. A luz que brilhou intensamente por 45 noites em seu túmulo foi testemunhada por vários habitantes do vilarejo e eventualmente resultou na exumação do seu corpo, revelando os fenômenos que se observam até hoje. Evidentemente, a Igreja não dá crédito a todo e qualquer caso de incorrupção que é alegado pelas pessoas. As autoridades eclesiásticas preferem trilhar o caminho da prudência, emitindo um parecer definitivo só depois que os fatos apresentados ao seu juízo se mostrem inexplicáveis à ciência humana. A mesma posição de cautela deve ser recomendada a todos os fiéis. Então está aí as 5 elencadas 5 razões para acreditar na incorrupção dos corpos. Como eu já falei aqui de São Padre Pio, né, que além de ter o corpo incorrupto, exala um perfume. Também o seu rosto foi coberto por essa camada de cera, mas o corpo está intacto, não com a coloração, né, apesar de muitos anos já se passaram, acontece esses fenômenos, né, do perfume. Como eu disse aqui do Padre Pio, o corpo do Padre Pio recebeu tratamento químico para permanecer preservado após a exumação. Gabriele revelou que foi aplicada uma solução de elevada concentração de formalina em álcool. O procedimento foi completado com crisótofo, ou seja, o rosto que está exposto passou por um processo, esse processo aqui dito, mas o resto do corpo não. As mãos já estão pretas, eu vi uma foto no site pesquisando, apresenta a foto. Então os dedos já se encontram pretos, ficando assim já com a aparência mais deteriorada, mas ainda um corpo incorrupto e também exalando o perfume. Além de São Padre Pio de Pietrelcina e de todos estes santos que foram falados, né, temos também Santa Bernadette, a incorruptibilidade do corpo de Santa Bernadette Soubirous é um dos casos mais assombrosos e estudados pela medicina. A grande festa de Lourdes se comemora em 11 de fevereiro e a festa de Santa Bernadette em 18 de fevereiro, na França. E em 16 de abril, a Lourdes. Desde 3 de agosto de 1925, o corpo intacto da santa se encontra exposto numa urna de cristal na capela do convento de Saint-Gildard, na cidade de Nerves, na França. A cidade fica na Borgonha, a 260 quilômetros ao sul-leste de Paris. Assim informa uma inscrição ao lado do corpo da santa na mesma capela.
O corpo de Santa Bernadette repousa nesta capela desde 3 de agosto de 1925. Ele está intacto e como se estivesse petrificado. Segundo foi reconhecido pelos médicos juramentados e pelas autoridades civis e religiosas por ocasião das exumações de 1909, 1919 e 1925, o rosto e as mãos que escureceram no contato com o ar foram recobertos com ligeiras camadas de cera, moldados segundo os modelos recolhidos diretamente. A posição inclinada para o lado esquerdo foi assumida pelo corpo no túmulo. Vejamos, entretanto, o que disseram os médicos responsáveis pelas perícias praticadas sobre o corpo da santa nas diversas ocasiões mencionadas na inscrição. Em 22 de setembro de 1909, 30 anos após o velório, seu cadáver foi exumado pela primeira vez e o corpo foi encontrado intacto. O Dr. David e a doutora e a Jordan, que conduziram a primeira exumação, escreveram no relatório da perícia: o caixão foi aberto na presença do bispo e do perito de Nerves, seus principais representantes e diversos religiosos. Não notamos nenhum odor. O corpo estava vestido com o hábito da ordem a que pertencia Bernadette. O hábito estava úmido. Apenas a face, mãos e antebraços estavam descobertos. A cabeça estava inclinada para a esquerda, a face estava lânguida e branca, a pele estava apegada aos músculos e estes apegados aos ossos. Na segunda exumação, em 1919, a situação encontrada foi exatamente a mesma da primeira exumação. Deste exame concluo que permanece intacto o corpo da venerável Bernadette, esqueleto completo, músculos atrofiados, mas bem preservados, apenas a pele que estava enrugada pelos efeitos da umidade do caixão. Na terceira, após a beatificação da santa, foi efetivada uma terceira exumação em 12 de junho de 1925. O objetivo era a retirada de relíquias de seu corpo. Então, o que diz? O doutor Conte, em seu relatório, em termos forenses, que por vezes espantam aos leigos, diz o seguinte: eu queria abrir o lado esquerdo do tórax para retirar algumas costelas e então remover o coração, o qual eu tinha certeza que estaria intacto. Porém, como o tronco estava levemente apoiado no braço esquerdo, haveria dificuldade em ter acesso ao coração. Como a Madre Superiora expressou o desejo de que o coração da Santa Bernadette não fosse retirado, bem como também este era o desejo do bispo, mudei de ideia de abrir ao lado esquerdo do tórax e apenas retirei 2 costelas do lado direito, que estavam mais acessíveis. O que mais me impressionou durante esta exumação foi o perfeito estado de conservação do esqueleto, tecidos fibrosos, musculatura flexível e firme, ligamentos e pele após 46 anos de sua morte. Após tanto tempo, qualquer organismo morto tenderia a desintegrar-se e a se decompor e adquirir uma consistência calcária. Contudo, ao cortar, eu percebi uma consistência quase normal e macia. Naquele momento eu fiz uma observação a todos os presentes de que eu não via aquilo como um fenômeno natural. Então, está aí Santa Bernadette, também Santa Catarina de Labouré, outra vidente de Nossa Senhora, também na França. Santa Catarina encontra-se com um corpo incorrupto. Temos também
O coração e o braço de Santa Teresa de Ávila, como já disse, tem uma relíquia lá no mosteiro de São José, o primeiro que ela reformou do Carmelo. Então tem a relíquia do coração e do braço, preservados até hoje. Temos também o caso do sangue de São Genaro, que ele fica coagulado, mas que em algumas datas no ano, salvo engano 3 vezes ao ano, uma dessas em maio, ele se liquefaz, ou seja, fica líquido. Durante o ano, quase todo o ano, fica sólido. E nessas 3 datas específicas, uma data da transladação do seu corpo, a data de sua morte e outra data lá, que agora não me recordo. Então, durante essas 3 datas, o sangue se liquefaz. E quando isso não acontece, os italianos têm como certeza que alguma tragédia irá acontecer. E acontece. Por isso que eles entram em oração, pedindo a intercessão do santo, para que isto não ocorra. Então, meus amados irmãos, são muitos os exemplos de santos da nossa Igreja Católica que se encontra com o corpo incorrupto. Como o Evangelho nos diz no início, Deus chamou os que Ele quis, Jesus chamou os que Ele quis, como nos atesta o Catecismo da Igreja Católica, que estes são canonizados, esses poucos, como exemplo a ser seguido de vida e de santidade, de vida, de virtudes heróicas praticadas. Então, este é um programa, meus amados irmãos, que causa uma admiração enorme pela Igreja, porque é uma quantidade muito grande de santos que têm o corpo incorrupto. É verdade que muitos, com o passar dos anos, acabam se deteriorando. Não estou dizendo aqui que, como diz Padre Paulo Ricardo, que eles são incorruptíveis para sempre, não, mas mantém-se assim por muitos anos com esta aparência. Então rezemos, meus amados irmãos, uma Ave Maria como de costume, pela Igreja, pelo Papa Bento, pelo Papa Francisco, pelo clero, por todo o clero, pelas vocações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrando, meus amados irmãos, que este mês do Sagrado Coração de Jesus completam-se 40 anos das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje. Então rezemos uma outra Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Estamos ficando por aqui e vem aí Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Como estamos no mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Rezaremos o oferecimento diário, finalizando assim o nosso programa. Deus nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje, minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração do teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo. E que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja o meu guia e o meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, eu rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre para este mês. Rezemos pela convenção do mundo, pelo fim da pandemia,
por todas as pessoas que estão infectadas pela Covid-19, que Deus possa abençoar o mundo com saúde e paz. Amém? Um forte abraço a todos, meus irmãos, e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Fiquemos em casa, vamos nos cuidar, vamos usar máscara, vamos usar o álcool em gel. Só assim nós chegaremos ao fim dessa grande tempestade em que estamos vivendo. Forte abraço a todos.